chuva, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela. Os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão, ao São Francisco no meu coração. As pessoas, plantas e os animais são canteiros do mesmo jardim. Querem alegria, amor e a paz. Ao bicho da vida todos dizem sim. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão, ao São Francisco no meu coração. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda extensão, ao São Francisco no meu coração. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao nosso segundo áudio da nossa caminhada com São Francisco de Assis. Linda esta música, não é? Eu vou deixar o link na descrição do áudio para que possas ouvir sempre que te apetecer. Então,
Hoje convido-te a conhecer e a entrar no espírito do Cântico das Criaturas, a oração-poema que nasceu do coração deste homem incrível, São Francisco de Assis. Neste cântico, Francisco convida-nos a olhar para o mundo com olhos de gratidão, com olhos de reverência, com olhos de quem reconhece em cada ser e em cada elemento um reflexo do amor de Deus. Para Francisco, a criação não era algo distante. Ele considerava a sua irmã. Como é para nós? Será que nos vemos como seres que nada têm a ver com a criação? Será que achamos que não existe qualquer ligação, qualquer relação do homem com a natureza, com os elementos? São Francisco acreditava, e eu também, que fazemos parte de uma mesma família, da mesma grande família criada por Deus. E por isso somos todos irmãos e irmãs. E como irmãos e irmãs, somos chamados a viver em harmonia, a cuidar uns dos outros, a proteger esta grande casa comum que é o nosso planeta Terra e a louvar a Deus com tudo o que somos. Como sempre, vamos começar com uma oração. Agradecemos a Deus pelas maravilhas da criação e pedimos olhos simples para reconhecê-lo em todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Tu que fizeste o sol para iluminar os nossos dias, a lua para guiar as nossas noites, abre hoje o nosso coração para reconhecer a Tua presença em cada criatura, em cada ser que vive e respira. Ensina-nos, como São Francisco, a chamar de irmão e irmã tudo o que criaste, a viver em harmonia com a terra, a respeitar e a cuidar da nossa casa comum. Que este encontro seja um tempo de escuta, de conversão do coração e de renovação do nosso olhar. Que tudo em nós, palavras, gestos e escolhas, seja louvor a Ti, Senhor da vida. Amém. Bom, então vamos, antes de entrar no cântico propriamente dito e de te dar a conhecer o cântico, a oração, vou falar-te um pouco assim, de forma resumida, sobre o contexto pessoal e histórico em que ele foi escrito. Francisco escreveu a maior parte do Cântico das Criaturas no fim do ano de 1224, pouco antes da sua morte, num contexto histórico e espiritual profundamente marcantes. Não sei se sabes, mas o cântico não foi escrito todo de uma vez, ele foi composto por etapas, ao longo de um período de intensa transformação espiritual, de sofrimento físico, de doença, de São Francisco de Assis. Portanto, o cântico não é apenas e só uma poesia bonita. Ele é um verdadeiro testemunho de fé viva, nascido da vida real, das vivências pessoais, da dor, da contemplação e da confiança que Francisco tinha em Deus. Como te disse, quando escreveu o cântico, Francisco estava fisicamente fraco, muito fraco, debilitado,
e praticamente cego, portanto, em sofrimento. Mas o que é incrível é que, apesar da dor que certamente enfrentava, do sofrimento, apesar da perda de visão, Francisco manteve a sua alma alegre, reconhecida, agradecida. E foi nesse estado que brotou o louvor mais puro e gratuito, um hino de gratidão a Deus pelas criaturas, pela natureza e até pela morte. Em termos sociais e políticos, a Europa vivia uma época de feudalismo, portanto, com grandes diferenças entre ricos e pobres. A Igreja era poderosa, estruturada, mas também enfrentava duras críticas por luxos excessivos e por um cada vez maior distanciamento do povo. E por isso iam surgindo movimentos de reforma religiosa, não é? Que pediam o retorno à simplicidade evangélica, e muitas pessoas, por causa disso, foram perseguidas como heréticas. Francisco também fez, de certa forma, uma reforma religiosa. Porém, ele escolheu fazê-lo, ou melhor, escolheu reformar a Igreja de dentro, mantendo a sua fidelidade ao Papa e um profundo espírito evangélico. O cântico surgiu, portanto, como uma resposta poética e espiritual a um tempo de tensões. Francisco propunha harmonia, fraternidade e gratidão pela vida, mesmo diante do sofrimento e da morte. Por tudo isto, o cântico é considerado uma verdadeira obra literária pioneira, porque é o primeiro grande poema da literatura italiana escrito não em latim, mas no dialeto umbro, que era compreensível a todos, portanto, inclusive ao povo, às classes mais desfavorecidas, não é? E isso mostra o desejo de Francisco de comunicar-se com todos, de querer chegar a todos, principalmente aos mais pobres, aos esquecidos, aos marginalizados, não é? E não apenas chegar aos clérigos, aos estudiosos, às classes mais altas. Portanto, é uma verdadeira oração em forma de poesia, em que cada estrofe é um louvor a Deus pelas criaturas. E aqui chama a tua atenção para um pormenor muito importante. Francisco não louva as criaturas em si, ele louva a Deus por meio delas. Vamos ver depois isso mais ao pormenor. Portanto, ele vê o mundo como um reflexo do amor divino e olha para cada elemento da criação, para o sol, para a lua, para as estrelas, para o vento, para a água, como irmão ou irmã, porque tudo partilha da mesma origem, que é Deus Pai. E o cântico depois culmina no louvor à irmã morte. Sim, porque ele também chamou irmã à morte. Porque para ele a morte não era uma inimiga, mas uma porta para a vida eterna, ou seja, uma porta para o Pai. Então vamos lá olhar para o cântico, vamos lá fazer uma leitura e uma breve análise espiritual, digamos assim. Então, o cântico começa desta forma: Altíssimo, omnipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Ou seja, Francisco começa exaltando a Deus com os maiores tributos.
Ele não começa pelas criaturas, mas por Deus, porque Deus é a fonte, é a origem de tudo. Afinal, o cântico é, antes de tudo, uma oração de louvor a Deus. Tudo pertence a Deus. Louvor, glória, honra e bênção. E continua dizendo: só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. E aqui ele reconhece a transcendência e a santidade de Deus, ou seja, o ser humano é a criatura e Deus, o Criador. Ele reconhece a sua pequenez. O ser humano é pequeno diante de Deus. Mas mesmo assim, Francisco ousa louvá-lo em nome de toda a criação. Depois começa então o coração do cântico, onde ele faz louvor a Deus por meio das criaturas. E diz assim: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Então o Sol é visto como um irmão, pois é criação de Deus, beneficia a todos. E mais uma vez chama a tua atenção para o facto de Francisco não adorar o Sol, não é? Mas ele louva o coração, o Criador, por ele. Ele diz: e ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti Altíssimo é a imagem. Então, Francisco vê no sol um reflexo da beleza e da glória de Deus. Tudo na criação aponta para o Criador. E continua. Continua, não é? A dizer: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas que no céu formastes, claras, preciosas e belas. Ou seja, a beleza do universo é também vista como expressão da bondade divina. Francisco chama a lua e as estrelas de irmãs, mostrando a sua visão de fraternidade universal. E segue no seu louvor. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo entardecer e todo o tempo com que dás sustento às tuas criaturas. Aqui ele louva os elementos naturais que sustentam a vida, mostra consciência ecológica. Ele reconhece a dependência da criação. E continua: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e pura. Francisco vê na água uma virtude espiritual, humildade, pureza. Ele olha com os olhos da fé, não só com os olhos da utilidade, não é? Quando nós olhamos para algo e reconhecemos a sua importância porque é importante para nós, porque precisamos desse algo, não é? Do uso que lhe damos. E continua: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. É belo e alegre, vigoroso e forte. Então, também o fogo, não é? Que aquece, ilumina, protege, é celebrado como dom de Deus. E aqui fica claro que mesmo os elementos que podem ser perigosos são vistos como irmãos bons, quando usados com sabedoria. E depois louva a Mãe Terra. Ele diz: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra,
que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e erva. Então, a terra parece aqui é mãe e irmã, ou seja, ela sustenta e governa. Francisco vê o planeta como ser vivo, digno de respeito e cuidado. E isto é a base da espiritualidade ecológica. E depois entramos na parte do louvor que é do louvor pelo perdão, não é? E pelo sofrimento. Ele diz: Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam as doenças e tribulações. Bem-aventurados os que as sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Aqui percebemos que o foco muda de natureza para o ser humano, né? Transformado pela sua graça, pela graça. Francisco louva os que vivem o perdão, a paciência e a dor com fé, não é? Que é sinal de verdadeira conversão cristã. E depois passamos para a parte do louvor pela morte, em que ele diz: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Portanto, nesta estrofe ficamos a saber que Francisco não teme a morte. Ele chama de irmã, porque acredita que na fé, com a sua fé, a morte para ele é a passagem para a vida eterna, não é? É a porta para o Pai. E por isso continua dizendo: ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Portanto, ele aqui faz-nos como que um alerta. Morrer longe de Deus é trágico, mas morrer reconciliado é uma bênção. E fala-nos na segunda morte, que é uma referência à perda da vida eterna. Okay? A segunda morte é não poder ir ter com o Pai. E por fim chegamos à conclusão, não é? Que ele diz: louvai todos e bendizei ao meu Senhor, dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Portanto, ele termina o cântico, termina este louvor, chamando todos à ação de graças e serviço humilde a Deus, que é o propósito último da vida cristã. Portanto, como já puderam perceber, o cântico é um louvor cósmico, onde tudo, desde o sol até à morte, fala de Deus e conduz à gratidão e à humildade. Portanto, São Francisco convida-nos a ver a criação como uma irmandade universal, onde tudo está interligado, tudo vem de Deus, tudo existe e tem um propósito. O sol aquece, a água purifica, o fogo ilumina, não é? Tudo nos fala de Deus. A criação é um livro aberto, um ícone do Criador. E tudo o que existe é dom. Tudo é expressão de amor de Deus. Para Francisco, o mundo é uma comunidade de criaturas de Deus, mutuamente interdependentes. E ele não separava a oração e a ação. Por isso, viver com simplicidade, perdoar, cuidar dos pobres e da terra, eram as formas de louvor transformadas em ação, não é? Portanto, o cântico tem as palavras e ele, com a sua vida, levou as palavras para a prática. Viveu, experimentou na vida tudo aquilo que escreveu no seu cântico. E isto resume com profundidade a espiritualidade de São Francisco de Assis.
Ou seja, Deus não está distante da criação, mas presente nela, porque Deus é o Criador. E dessa consciência nasce a capacidade de entendermos que a natureza não é apenas um recurso ali que está aqui ao nosso dispor para nós usarmos como queremos, para nós explorarmos. Não, é uma revelação viva do amor divino e, portanto, deve ser cuidada, protegida e deve ser louvada. Já tinhas olhado bem para a riqueza do Cântico das Criaturas, por todas estas mensagens tão preciosas, tão bonitas, que São Francisco de Assis nos deixou? Bom, então a sugestão que te deixo hoje é que reserves alguns momentos para ler este cântico, Cântico das Criaturas, com calma, com serenidade, deixando o teu coração absorver cada palavra, cada frase, cada estrofe. E depois tira um bocadinho de tempo para refletir e para perceber qual a criatura que te revela mais o amor de Deus, que parte do cântico te tocou mais, o que é que te fez sentir. Vale bem a pena tirarmos um bocadinho para fazer estas reflexões e meditarmos um bocadinho. Por hoje ficamos por aqui, mas, como sempre, terminamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, depois deste áudio, vimos de novo à tua presença. Reconhecemos que com frequência recordamos as tuas palavras e os teus gestos, mas nos custa muito a pô-los em prática. Ajuda-nos a ser como tu, que não viestes como rei para ser servido, mas para servir. Ensina-nos a sentir nos nossos corações a alegria de amar, de cuidar, de partilhar e de servir. Ajuda-nos a fazer deste mundo, deste planeta, um lugar de paz e de fraternidade, como tu desejas. Damos-te graças, Senhor, porque fizeste bem todas as coisas e porque nos dás a oportunidade de melhorar e transformar o mundo todos os dias. Amém. Fiquem bem. Até ao próximo áudio. Paz e bem.